Nós precisamos falar dele, Luiz Inácio Lula da Silva, porque o presidente da República foi para Paraíba e disse claramente que Deus deixou o sertão sem água por saber que ele seria presidente e traria água para a região. A fala aconteceu durante a entrega de uma obra da transposição do Rio São Francisco. O presidente destacou a importância do projeto e ainda criticou gestões passadas, dizendo que não se pode votar em qualquer tranqueira. O discurso teve um tom bastante eleitoreiro, em várias especulações aí sobre a candidatura dele em 2026, e a gente separou a fala dele para vocês assistirem agora e a gente repercutir daqui a pouquinho. Dá uma olhada. Eu estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Ele sabia que somente uma pessoa que tinha passado fome, somente uma pessoa que com 7 anos de idade carregava pote d'água na cabeça. Por isso é que eu não tenho pescoço. Vocês percebem que meu pescoço dá tanto carregar pote na cabeça. Somente uma pessoa que tinha passado por essa experiência era possível trazer água para cá. E quem me pediu para falar sobre isso foi nada mais, nada menos do que o nosso pequeno mestre Oscar Filho. O mesmo autor da pérola "Ainda bem que a natureza criou um monstro do coronavírus", o presidente Lula agora entrega uma nova teologia da salvação hídrica. Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu seria o presidente. Sim, o mesmo Deus que abriu o mar agora fechou as torneiras do sertão da Paraíba. A teologia lulista é complexa, né? Cheia de parábolas e plot twists. Deus estava esperando a volta de Jesus? Não, a volta do Lula. É o Todo-Poderoso dizendo: segura a estiagem aí, galera, que daqui a pouco eu mando o Messias de Garanhuns, tá bom? Lula também revelou que com apenas 7 anos de idade carregava pote de água na cabeça. Entendi. Usou tanto a cabeça que perdeu o pescoço, usou tanto a mão que perdeu o dedo. Disse que só quem passou fome pode trazer água. Claro, o Ministério da Infraestrutura agora se monta com base em histórico de desnutrição, óbvio. Nasce um novo super-herói, o Lula encanador. Já tem um bigode, é só botar uma boina vermelha e pronto. Super Mario da transposição. Enquanto ele finge que ainda não se decidiu se concorre ou não a 2026, segue entregando obras, discursos e epifanias. Afinal, campanha fora de época é o novo normal político. Se o velho Chico pudesse falar, ele diria: o sertão vai virar mar e o mar vai virar palanque. E para terminar, o Lula ainda aproveitou para dar aquela alfinetada eleitoral, sabe? A gente não pode votar em qualquer tranqueira. Eu concordo. Afinal, o Brasil já votou 3 vezes em você. Tá bom, né? Tá bravo o Oscar, hein? Ficou nervoso o Oscar com essa fala do Lula. Não gostou muito não, certo? Agora, quem também quer falar sobre isso e me pediu é ele, direto do Jardim em São Paulo, o nosso tiozão mais querido do Brasil, Diogo da Luz. Tudo bem, Diogão? Bom dia, Paulo. Um prazer falar com você, mas já irritado pelo assunto, viu? É mesmo? Por quê, hein? Heresia o que esse sujeito está fazendo. Não se usa o nome de Deus em vão. Não importa a religião dele, é respeito àqueles que têm fé, para começar. Depois ele fala um absurdo. Não tem água no Nordeste exclusivamente por culpa dos políticos que não deixam as pessoas empreenderem lá. Você já viu algum israelense reclamar de carestia por falta d'água? Lá sim não chove. Vou trazer um dado. O estado do Nebraska é do tamanho do Paraná. É um dos 50 estados americanos. Nebraska tem mais irrigação agrícola que o Brasil inteiro. E sabe quanto chove lá? 700 milímetros. Menos que a média do que chove no Nordeste, nos lugares secos do Nordeste. Nós temos aquíferos enormes. Se deixassem, as pessoas furariam poços e tirariam a água de lá. É muito mais eficaz e mexe menos com o ambiente do que a transposição do São Francisco. Só para terminar, essa obra que ele está inaugurando é uma primeira etapa de um dos canais que começou faz 18 anos no governo dele e não termina nunca. E vai entrar na fase de testes. Não tem água no Nordeste por culpa dos políticos. E Lula e o PT têm 4 mandatos nas costas, 20 anos. Que papo, hein, Adrilles, do presidente da República?
Não, primeiro, concordar com o Daluz. Não tem água no Nordeste exatamente porque o lulopetismo e todo governo populista, especialmente de esquerda, vive da exploração da miséria. Dá um copo d'água, deixa as pessoas com fome, dá o mínimo de subsistência para as pessoas criarem lá o Bolsa Salsichão, o Bolsa Pote d'Água e depois serem eternamente gratas exatamente ao governo que acabou com a sua possibilidade de ascensão socioeconômica. Essa é a análise real do porquê não tem água do Nordeste, né? Agora, a análise psicossocial da cabeça do Lula é outro comentário. O sujeito é tão pérfido, tão perverso, que acha que Deus eventualmente trouxe a miséria para o povo para ter o contraponto dele ser o Messias, o Salvador, que vai salvar aquelas pessoas da fome, da miséria e da sede que ele mesmo, Luiz Inácio Lula da Silva, não foi Deus que teria provocado, pela sua má gestão de 4 mandatos, eventualmente provocou naquela região. Ou seja, ele, na verdade, é o demônio, é o diabo, é o Satanás que trouxe miséria, fome e sede para a população do Nordeste, exatamente pela falta de políticas que eventualmente visam a melhorar o empreendedorismo, que poderia dar água para aquela região. Agora, a demência de Lula, e ele sabe que ele tá meio maluco, ele sabe que ele fala as maiores barbaridades, é a demência da imprensa, é a demência do judiciário, que o recolocou na cena do crime, como diz o Geraldo Alckmin. Ou seja, ele sabe que ele pode falar as maiores basófias do mundo, porque ele vai ter a anuência da imprensa, do judiciário, dos influenciadores, de todo o aparato universitário. Ou seja, tem muita gente louca, e a maioria das pessoas loucas, eventualmente, dão aso pro Lula falar as coisas e fazer as coisas que ele bem entende. Daqui a pouco surge o bolsonarismo, o Bolsonaro, e aí fala, ó, Lula é a salvação do país. O país tá mergulhado numa ditadura, tá mergulhado na miséria, tá mergulhado numa inflação alta, por causa da demência, não de Lula, por causa da demência dos apoiadores de Lula, que vão desde os universitários, das escolas, das universidades, da imprensa e do judiciário. É tudo tão ou mais louco do que Luiz Inácio Lula da Silva. Quer falar, Fê? Eu queria saber o que foi feito pela importância e pela necessidade da água no Nordeste antes do governo Lula, lá no primeiro governo Lula. O que foi feito? Que é o mais importante, por tantos outros governos que passaram pelo Brasil. O que foi realizado? O que foi realizado pelo Nordeste, pelas águas do Nordeste durante o governo Bolsonaro? Eu acho que isso também é uma pergunta muito importante, porque é muito fácil ficar falando, o Lula fez isso, o Lula não fez aquilo, o Lula deixou de fazer isso. 20 anos que tá no poder, ué. Tá, mas o que foi feito antes? Mas o Brasil existe há 20 anos. Mas você quer que eu meta o pau nos outros Bolsonaro não governantes? tinha falado que tinha dado água lá? Não tinha um Exato. papo Fez a desse? transposição do Rio São Francisco, ele melhorou, ele incrementou. Mas não terminou, ninguém terminou, ele também não terminou. No mandato só, você não pode virar um milagre e fazer Deus lá. Exato, Agora, é um tem 20 projeto anos. grandioso, mas em 20 anos também Muito não bem. foi concluído. Existe Diogo, muita coisa que pediu? não foi feita em 20 anos. Sim, eu conto para vocês o que fizeram ou não fizeram. É justamente não fazer, porque o governo de Israel e o governo americano com relação ao Nebraska não fez nada também, a não ser permitir que as pessoas, a iniciativa privada, Mas o povo não tem furasse dinheiro. poços O e povo fosse não tem buscar dinheiro, a água. verdade é outra. É o jeito mais eficiente e mais ecológico. Você mudar o curso de um rio, além de caríssimo, é uma obra de coisa de político mesmo e cria uma confusão no meio ambiente. Furando poços, você traz umidade para o lugar, tirando lá do fundão da terra. Dá luz, Muito bem. presidente. Você gostou, né, Adriles? mas Eu tá, acho o mas seguinte, no a- final das contas... Isso econômica é muito diferente, gente. A Não é briga igual ao política Sudeste. acontece, mas os caras ainda estão sem água ali. Agora, essa Exato. fala do Lula aí é patética. Claro, né? ele aproveitou, né? Perversa. É Deus patético. sacaneou Um com o negócio Nordeste para que eu inacreditável. fosse São Mas Salvador. isso é praticamente uma piada, né?